não tem perfeição, que tem boa vontade. Lógico, lógico. Às vezes, é como nós vimos uma palestra do Só dia. não bota esse copo na ponta. Não. Bota mais pra dentro aqui, que aí ele sai do quadro. Isso. Em Aí áudio- se tu em quiser, audiovisual, a gente tem aí que qualquer fazer. coisa tu... Né? Num seriado onde se grava vários capítulos, às vezes só no capítulo 50 é que as coisas vão começar a se engrenar. Aí são 51 capítulos e você... Mas ele só aprende... Não, engrenou já ele era. pode falar muito melhor. Só se melhora fazendo. Com certeza. Né? Então, como a gente está engatinhando, né? Isso é uma boa até para a gente fazer um comentário sobre isso. Né? Sem nenhum tipo de pretensão, também não usando uma falsa humildade, mas no sentido de colaborar, que essas conversas espíritas colaborem para que a gente possa desenvolver o pensamento, para que ideias novas surjam, para que a gente expanda a nossa... Esse é o objetivo, trazer várias pessoas para esse projeto aqui, cada um fazendo novas ideias. Então tá. Gravando. Bom, meus amigos, é realmente um prazer a gente estar aqui junto, de queridos amigos dessa casa, para participarmos desse projeto Conversas Espíritas. E essa situação que nos é colocada hoje é extremamente complexa. Né? Uma situação em que uma pessoa está querendo tirar a sua vida, pular de uma ponte, e com isso ela provoca transtornos no trânsito, na vida das pessoas, e nós observamos reações completamente diferentes. Algumas indiferentes, como se aquilo fosse uma situação normal, outras que sentem algum tipo de emoção, e aquelas que, para se verem livres dessa situação, acabam incentivando a esse espírito, nós estamos falando conversas espíritas, incentivando esse espírito a cometer talvez o que seja o pior ato da sua vida. E nós sabemos, como espíritas, que o suicídio não é a solução para essa trajetória espiritual. Se nós fôssemos analisar esse caso pelo lado social, não faltariam assuntos nem questões para serem debatidas, faltas de oportunidade que realmente podem ter acontecido, mas vamos tentar então fixar o nosso ponto no lado espírita. O que é que nós, como médiuns espíritas, como espíritas, poderíamos fazer para não ficarmos indiferentes e também não julgarmos, porque não temos esse direito. Né? O que nós poderíamos fazer? Qual seria a nossa contribuição dentro da nossa área de atuação, da casa espírita? O que nós poderíamos fazer? O que você acha, Zé? Se esse é uma linha de pensamento. Você, Fernando, apresenta uma questão que é evidente, né? Nós fazemos da vida algo muito complexo, né? Quando pode ser muito mais simples. Né? E essa complexidade, no meu pensamento, na minha interpretação, ela surge, pegando aqui um atalho, os filósofos modernos, eles tentaram resumir a empreitada de viver, falando assim: viver é reunir a maior cota possível de felicidade e alegria e desprezar a maior cota possível de sofrimento e dor. Evidentemente que diante dessa simplificação que tornou-se muito complexa, né, reunir a maior cota possível de felicidade e alegria nessa concepção da vida material, buscar a maior cota possível de sensações de felicidade e sensações de alegria. Ou seja, você está aí criando as matrizes, né, objetivas do egoísmo. E se você quer as sensações de felicidade e as sensações de alegria, passa pela necessidade da sua satisfação pessoal. Né? E aí é importante que a gente pense da natureza humana, que pode ser simples, e a simplicidade está ao alcance de todos. E para tornar complexo de uma forma invertida, nós podemos falar o seguinte:
qual é a nossa responsabilidade no suicídio do outro? Quantas vezes nós saímos na rua e de forma inadvertida nós somos indiferentes, sequer damos bom dia, boa tarde ou boa noite? Quando no trânsito, nós xingamos, perdemos a paciência, nós não sabemos como está o coeficiente do outro em relação a sofrimento e dor. E aquilo, a nossa indiferença, a falta de um bom dia, boa tarde, boa noite, um xingamento pode aumentar essa cota de sofrimento e dor e ele tomar uma atitude. Ao passo que um sorriso, Exatamente. que um acolhimento, que uma palavra pode ter um efeito, pode causar um efeito exatamente ao contrário. Exatamente. Talvez seja isso que naquele momento essa pessoa esteja precisando, né? Então, não seria no caso só o espírita, porque isso qualquer pessoa de qualquer religião poderia fazer, mas no nosso caso, como nós temos essa responsabilidade, muito nos é dado, não é? Então também muito nos é cobrado. Se nós temos a oportunidade de estudar, especialmente o Evangelho, precisamos trazer essa situação para dentro do Evangelho, justamente para que nós encontremos situações ou soluções ou caminhos para que isso não aconteça, né? E quais seriam essas situações práticas no seu modo de ver? O que nós poderíamos fazer na prática? A prática é ter fortemente o sentimento e a voz de Jesus nos nossos corações. Fazer Isso, aos outros sem o que... dúvida nenhuma, Perfeito. faz toda a diferença, né? E quando a gente tem o sentimento e a voz de Jesus em nossos corações, ou pelo menos nós podemos senti-lo e ser porta-voz desse sentimento, porque nós estamos sentindo ele efetivamente, nós vamos entender assim, que não cabe julgamento em nenhuma situação. Nem daquele que tentava o suicídio e nem daquele que o abominava porque estava causando engarrafamento, congestionamento no trânsito ao tentar o suicídio. Nós não podemos julgar nenhuma das duas situações. Muito pelo contrário, temos que pensar em que tipo de relação de compaixão nós podemos criar o nosso aporte de solidariedade nesse momento. E essa solidariedade, ela só nasce desse sentimento de Jesus no coração. Eu acho que aí também a primeira coisa seria nós quebrarmos o gelo, quebrarmos a indiferença. Nós como espíritas, como seres humanos, mas principalmente como espíritas, não poderíamos jamais, essa situação não poderia passar despercebida aos nossos corações, eu vejo por aí, né? Começa por aí. Você falou uma coisa importante, a gente anda na rua e vemos a toda hora pessoas necessitadas e tudo. E com a nossa pressa, com a nossa indiferença, né, a gente não vê. A gente olha, mas não vê, né? Então é o caso. Talvez muitas pessoas estivessem ali olhando apenas o fato da pessoa estar na ponte para se jogar, mas não vendo que razões levaram essa pessoa a esse espírito a cometer esse ato que certamente dentro da nossa visão espírita agravaria muito mais ainda a sua situação. Nós sabemos que encarnamos não por acaso, mas por razões que a espiritualidade sabe, dentro de famílias, de grupos. Com certeza as pessoas que estavam ali, aquelas indiferentes ou as que incentivavam o suicídio, também têm a sua cota de responsabilidade, de participação nisso. Mas vamos tentar então trazer esse assunto para o nosso lado. Nós, por exemplo, fazemos parte de um trabalho espírita, de uma casa espírita. Temos um trabalho muito belo de evangelização. O que é que nós poderíamos fazer? Que espaço a nossa casa espírita poderia oferecer para contribuir nesse trabalho, levando em consideração a educação? O que é que a gente poderia fazer na prática, dentro da nossa casa espírita? Um reforço escolar, por exemplo? O que você acha? Existem uma série de ideias, de possibilidades. Basta ter
propositividade e coerência. Uma casa espírita, ela precisa ter estudo, ela precisa ter o passe, ela precisa ter a ação afetiva, acolhedora e pensar na necessidade de ter compaixão em todas essas atividades. Então é preciso se entregar ao máximo nas possibilidades que cada um e cada casa espírita e cada um que trabalha numa casa espírita tem de formar esse bloco de solidariedade, de ajuda, esse bloco fraterno, né, de acolhimento diante de tanto sofrimento e dor que a gente encontra pela vida, né? Porque a gente observa que na nossa prática do dia a dia, quantas pessoas chegam à casa, não só a nossa, mas a várias casas, inclusive com pensamentos suicidas. Muitas pessoas chegam aqui com pensamentos de querer pôr fim à sua vida. E aí a gente, no primeiro momento, e é muito comum, a gente até se choca, né? Porque você está diante de uma pessoa que pode amanhã não estar mais aqui. E você ter tido essa experiência que é muito profunda. Então, o acolhimento, o afeto, ouvir, né? Às vezes as pessoas passam por situações em que não precisam de nada material, mas precisam ser ouvidas, precisam ser acolhidas, né? É como diz André Luiz, saber ouvir é muito mais importante do que falar, porque se você sabe ouvir, você sabe como agir. Então, que tipo de comportamento eu poderia ter se eu fizesse parte daquele grupo? Que tipo de comportamento eu poderia ter? Não, de repente não naquele caso, mas como experiência para evitar que outras situações dessas acontecessem, né? O que eu poderia fazer efetivamente como espírita? Amar é fundamental. Se a gente não ama, a gente não vive, né? Amar ao próximo, é muito fácil a gente dizer que ama o próximo, se esse próximo for uma pessoa com quem a gente se dá bem. Se for uma pessoa com quem a gente já tem uma certa diferença, já fica mais difícil. Um estranho que eu não conheço e que está causando um transtorno na minha vida, um transtorno, vamos botar aqui entre aspas, né? Se torna uma pessoa indiferente para mim naquele momento. Não. Como espírita eu não posso ver a coisa por esse lado. Eu preciso entender que é um irmão, que talvez a vida tenha dado um pouco menos de condições, ou as portas foram se fechando, né, como você comentou, para ele, e que talvez ele tenha recebido também ajuda, e ou não aceitou, ou não foi capaz de perceber essa ajuda. É por isso que a gente fala, essa é uma questão muito difícil, é uma questão muito complexa. Mas eu vejo que a responsabilidade do espírita, em primeiro lugar, é colocar absolutamente de lado a indiferença. Nós não podemos, nos dias que vivemos, com a situação que nós vivemos, situações sociais, políticas, econômicas, mas fundamentalmente com esse abalo moral que a gente está vivendo, é muito difícil a gente ter manter um padrão de equilíbrio, um padrão vibratório, dizer que somos pessoas iguaizinhas desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir. E justamente nesses momentos é que acontecem essas situações que nos colocam à prova. E aí nós vamos dizer assim, eu sou espírita, eu agi como espírita, eu agi como eu estudo no Evangelho. E mais, como eu tento praticar. Eu vejo um pouco a questão por esse lado. E a atitude do espírita, ela deve estar pautada no equilíbrio,